Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, que já está neste ambiente, possa nos manter a todos tranquilos, serenos, calmos, focados nos objetivos que nos trouxeram aqui. Agradeço o convite e é com muito carinho que a primeira vez que chegamos a esta casa. Era uma linda manhã de sol e estava o Mestre Jesus acompanhado de alguns dos seus seguidores ao largo de uma praça nas proximidades de Jerusalém, quando uma turma de escribas e fariseus vieram trazendo uma mulher pega em adultério, com o objetivo de uma vez mais testar o nosso Mestre. Jesus, esta mulher fora pega em adultério. A lei de Moisés é muito clara, manda que seja apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus, que rabiscava calmamente com um graveto no chão, levantou-se e penetrou, adentrou a cada um daqueles olhares, para depois dizer: aquele entre vós que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Preconceito. Vamos ao dicionário: ideia pré-estabelecida, sem análise séria, sem fundamento básico. Durante muitos anos em minha vida, apesar de me considerar espírita desde os 13 anos, durante muitos anos da minha vida eu fui tomado por um certo preconceito aos homossexuais. Me mantinha um pouco distante deles, preferia ficar distante. Até que há mais ou menos 10 anos, a minha esposa criou um centro de estética e beleza, e todos nós sabemos que neste ramo de atividade existe uma concentração grande de profissionais de orientação sexual homossexual. E ali o meu convívio com eles passou a ser obrigatório. De imediato percebi que não existia nenhum bicho. Depois, com a convivência, percebia que eram pessoas que, tratadas respeitosamente e com carinho, nos retornavam respeito e carinho numa intensidade até maior do que normalmente nós recebemos dos heterossexuais. E à medida que fui conhecendo as suas histórias, comecei a verificar que tinha um ponto em comum com todas as histórias daquelas pessoas. Esse ponto comum é um período extremamente difícil nas suas adolescências. E por que a adolescência? É quando a natureza, através da explosão hormonal, nos apresenta o corpo definitivo, o corpo adulto, nos dotando de novas sensações, nos provocando também novos sentimentos. É na adolescência que se desfaz aquela cortina que a sabedoria divina coloca sobre a criança. A cortina que mantém a inocência da criança. A cortina que cobre as nossas características comportamentais, desenvolvidos ao longo de todas as nossas encarnações passadas. É ela que esconde boa parte do que realmente somos. Características comportamentais essas que a cada encarnação nós vamos sublimando, vamos evoluindo, vamos corrigindo. As que são boas vamos tornando melhores, as que são ruins vamos tentar sempre evoluir. E por que a sabedoria divina faz isso? Porque habilita a criança com toda aquela inocência durante os 8, 10 primeiros anos de vida. É impossível que os pais, os familiares de uma maneira geral, mas principalmente os pais, não se apaixonem cada vez mais, a cada dia, pelo aquele ser inocente, aquele ser tão magnífico. Assim, Deus habilita que seja criado naqueles pais o mais poderoso sentimento entre os homens, o amor de mãe, o amor de pai.
para que, quando for retirada aquela rotina em que começarem a vir à tona as verdadeiras características comportamentais, pai e mãe, por piores que sejam as características, jamais abram mão dos seus filhos. Estarão juntos, sempre tentando ajudá-los. Isso mostra porque que às vezes encontramos uma criança extremamente levada, uma criança extremamente apaviada e se transforma naquele adolescente dócil, amoroso. E o contrário também, por vezes temos aquela criança inocente, boazinha, e quando vem a adolescência é aquele jovem problemático, rude, intempestivo, nem é adolescente, a gente chama de aborrecente. É isso. E uma das características comportamentais que nós trazemos é a nossa orientação sexual. Assim, é na adolescência que começa a exteriorizar as características da nossa orientação sexual. Se ela é masculina, masculina, se ela é feminina, feminina. E é aí que começam os primeiros preconceitos. Via de regra, dentro do próprio lar. Muitos dos casos, os pais habilitados com aquele amor conseguem ultrapassar este momento, mas em muitos outros, o orgulho, a vaidade ainda é maior do que aquele amor. E eles começam a sofrer os preconceitos dentro do próprio lar. Testemunhos de pais que verbalizaram seus filhos que preferiam tê-los doentes, aleijados, do que homossexual. Que preferiam ver o filho morto do que ter que conviver com o filho homossexual. Pais que verbalizaram que preferiam morrer do que ter que conviver com aquilo. Muitos chegaram a dizer que abriram, por vezes, em sua frente as portas do suicídio. Deus sabe lá quantos não aceitaram esse convite. Então, esse tipo de preconceito, como todos os outros preconceitos que todos nós aqui presentes, já fomos vítimas de dezenas de preconceitos. Em todas as nossas vidas passadas, em alguns casos ainda mesmo, preconceitos de classe social, preconceitos de raça, preconceitos de credo, preconceitos sexuais. Quantos de nós já fomos maltratados como escravos, já fomos queimados como bruxos por ter apresentado uma sensibilidade mediúnica? Graças a Deus, grande parte desses preconceitos, para não dizer que não existem mais, tem uma ponta aparecendo aqui, outra ali. Mas o preconceito ao homossexual, a homofobia, é muito forte ainda na nossa sociedade. E vergonhosamente, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo de violência a homossexuais. O segundo colocado é o México e o terceiro é os Estados Unidos. Para que vocês possam ter uma ideia, somando o segundo e o terceiro, o Brasil é 6 vezes mais. Morre vítima de violência um homossexual no Brasil a cada 2 dias. Imagine quantos que não morreram e são violentados a cada dia. O que me fez escolher a doutrina espírita, e isso vai ratificando a cada dia como minha religião a ser seguida, é justamente por ser nela que eu encontro as explicações para os problemas do homem e os problemas espirituais relacionados. Muitas religiões e religiosos ainda são preconceituosos contra o homossexual. Muitos preferem ignorar. É como se eles não existissem, não fizessem parte do rebanho do Senhor. Outros
os atacam como aberrações demoníacas, como doentes. Dentro mesmo da doutrina espírita, muitas casas, quando nós propomos os temas, não, esse tema não, ele é muito delicado. Esse tema é muito delicado. A gente respeita. Mas a doutrina espírita nos apresenta, nos explica e nos exemplifica. É exatamente os moldes que Jesus sempre fez. Ele ensinava dando o exemplo. No próprio preconceito, ele deu diversos. A quem Jesus escolheu quando retornou do mundo? A quem ele escolheu para aparecer e ser portador da notícia de que ele tinha retornado? Senão Maria de Magdala, a mulher de passado negro. Mas mesmo dentre os seguidores mais diretos de Cristo, ocorreu o preconceito. Tomé, quando soube da notícia, não é possível, não pode ser, isto é uma mentira. Se o mestre tivesse retornado, ele teria aparecido para Pedro, para João, ou para Maria, sua mãe. Por que apareceria logo para uma mulher de passado negro? Por preconceito. Muito certo se passar. Damos um salto agora para o ano de 1970. E o benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, presenteia a humanidade com a obra Vida e Sexo, através da qual ele vem a demonstrar como funciona a homossexualidade através dos mecanismos da reencarnação. Venha nos mostrar ser ela um estágio necessário a muitos irmãos no seu processo de sublimação. Venha nos mostrar que ela não é doença. Emmanuel nos alerta, isso em 1970, em termos de história da humanidade, é bem recente, é bem atual. Emmanuel nos alerta que na proximidade, e é onde nós estamos, da transição planetária, onde o planeta mudará de provas e expiações para a regeneração, um contingente cada vez maior de irmãos necessitados estagiar por esta modalidade de prova se reencarnará na Terra, e que a sociedade deverá recebê-los em pé de igualdade, com respeito, dedicando a ele todo o respeito e educação, processo educativo igualmente em pé de igualdade para com os heterossexuais. Assim, Emmanuel, de uma vez por todas, coloca: não é aberração demoníaca, não é doença. Aliás, a homossexualidade sempre existiu na história do homem. Na Grécia Antiga, era uma honra para o discípulo ter a iniciação sexual dele com o seu mestre. E isso veio vindo em todos os cantos do planeta até 1533, quando o então rei Henrique VIII na Inglaterra, por influência da igreja, criminalizou a relação entre pessoas do mesmo sexo. Então passou a ser criminalizada, passou a ser combatida, perseguida, o que foi adotado por muitos outros países por influência da então Inglaterra, toda poderosa. E isso veio acontecendo ao longo dos séculos. O termo homossexualidade não existia. Ele só foi criado em 1869 por um escritor húngaro, Karl Becker, que era humanista, trabalhava muito nas causas humanitárias e de defesa dos direitos dos homens. Ele criou este termo. E que no ano seguinte, o doutor Carl Friedrich Otto, um neurologista e psiquiatra de grande conceito acadêmico, ele diagnosticou a homossexualidade como uma doença, criando o termo homossexualismo como doença. Mas por que ele fez isso? Por uma causa muito nobre.
para que perder-se assim, já que é doença, não pode ser enquadrado como crime. A partir do momento que é doente, não pode sofrer as penas da lei. Em alguns locais chegaram até mesmo a pena de morte. Durante muitos séculos, isso veio diminuindo no mundo. Damos um salto agora de 103 anos. Estamos em 1973. Coincidência ou não, 3 anos após a obra de Emmanuel. Nós sabemos, nós sabemos que as coincidências não são bem coincidências. E a renomada Associação Americana de Psiquiatria retira a palavra homossexualidade da sua lista de doenças existentes. Não mais era considerada uma doença. O que foi seguido 2 anos depois pela igualmente renomada Associação Americana de Psicologia. 10 anos depois, o nosso Conselho Federal de Psicologia ratificou também, retirando a homossexualidade como doença se tratada não existe. 1990, a Organização Mundial de Saúde, o braço da ONU voltado para a saúde do mundo, também o fez. Hoje, o Classificador Internacional de Doenças, CID-10, que é utilizado por mais de 150 países, não existe o termo homossexualidade como doença existente. Assim, todo e qualquer terapeuta que se propõe a tratar a homossexualidade, ele está infringindo os diversos códigos de ética e pode ser taxado como charlatão. Para que possamos entender bem as explicações de Emmanuel, como funcionam os mecanismos da homossexualidade através da reencarnação, é importante que tenhamos bem definido 3 conceitos. O que é comportamento sexual, o que é orientação sexual e o que é energia sexual. A orientação sexual, como dissemos há pouco, ela é uma característica comportamental nossa que trazemos ao longo de toda a nossa existência. Nós vamos desenvolvendo as nossas características, como é a fidelidade, a honestidade. E como tal, nenhuma característica a natureza não dá saltos. A evolução não se faz assim. O ser que é infiel, ele pode resolver se tornar fiel, mas ele não se torna fiel da noite para o dia. Mesmo que ele não pratique mais a infidelidade, mas ele tem ainda a luta interna da tentação. Aquele que rouba, ele não quer roubar mais, mas ele ainda briga com ele mesmo em cada oportunidade. A orientação sexual é a mesma coisa. Ela é fruto da evolução. Ela vai se alterando com a evolução. Já o comportamento sexual, este sim, esse faço, não faço, quero, não quero. Mas o que a orientação sexual ela é um dos componentes decisórios do comportamento, mas não é só ela. Ela é um componente forte. Mas existem outras variáveis que nos levam ao nosso comportamento sexual. A nossa cultura, a nossa religião, até mesmo o nosso corpo. Pessoas muito bonitas são muito mais assediadas do que pessoas feias. Todos nós sabemos que a beleza é uma prova muito difícil. Assim, o comportamento sexual ele é fruto de algumas variáveis, mais a nossa orientação sexual. Energia sexual humana. Ela tem 3 atributos. O primeiro é comum a todos os animais. É ela responsável pelo nosso instinto de reprodução da espécie, que vai dar manutenção à espécie. A segunda atribuição é a energia sexual humana, que numa relação sexual nós transferimos, através da energia sexual humana, nós fazemos uma transferência da nossa energia vital.
funciona muito próximo ao que é o passe magnético. Assim, o passe duplo, um passe onde existem 2 doadores e 2 receptores. Ok? No entanto, atenção, quando a relação sexual entre 2 pessoas, independentemente da sua morfologia, se é homem, se é mulher, se são 2 masculinos, 2 femininos, quando a relação sexual acontece com amor, logo, obrigatoriamente com respeito, não existe amor sem respeito. Esta transferência de energia mútua se faz de forma equilibrada, de forma equalizada, sem centros energéticos, sem chakras congestionados ou exauridos. Além do mais, aquela relação, ela acontece exclusivamente a 2. Existe uma blindagem formada pela força do amor, onde é impossível a participação de uma terceira pessoa, mesmo que desencarnada. Aquele momento só é mesmo daqueles 2. Assim, ao final da relação, ao final de todo esse processo de transferências energéticas equilibradas, o que nos sobra é aquela sensação maravilhosa de relaxamento. Mas mais importante ainda, temos os nossos principais sentimentos positivos potencializados. Ao fim da relação, vem o relaxamento. Temos a nossa ternura pelo ente amado maximizada, o nosso carinho, a nossa devoção, a nossa preocupação com o bem-estar dele, a nossa indulgência aumentada. Todos os nossos bons sentimentos são maximizados, que vêm a cada dia todos esses sentimentos a fortalecer o crescimento do amor. E o importante é que isso se dá ao longo de horas. Não se encerra com a relação. Ao longo de horas aquilo continua, aquela troca continua acontecendo. Por isso, sempre que possível, é importante que os filhos durmam fora daquele quarto. Porque, querendo ou não, é mais uma pessoa, é mais um espírito, o que vem a dificultar um pouco mais essa prova. Mas atenção, quando a relação acontece sem amor, sem respeito, o tiro sai pela culatra. Ao fim do processo, não existe um equilíbrio nessa transferência energética. Temos ao final do processo como um passe dado de maneira errada, centros congestionados, centros exauridos. Atingido o êxtase carnal, o que fica é ao invés do relaxamento, é uma ressaca fluídica. E os sentimentos que são potencializados, e um deles é o amor. Vem a vergonha, vem o arrependimento, o que eu estou fazendo aqui, eu não precisava disso. Vem o nojo, aquela necessidade de tomar um banho imediato, como se isso ajudasse. Vem a mágoa, vem a raiva, às vezes o ódio, o desprezo, quando não a violência. Mas não para por aí. Não havendo o amor, não existe a blindagem. E assim é passível a participação de espíritos de ordem inferior, irmãos necessitados, viciados nos frutos do sexo, que vão participar daquela relação, sorver aquelas energias. 1, 2, 3, o que chamamos de vampirizadores. E o pior é que se ele identifica num daqueles 2 um bom doador, por que abandonar um bom doador? Se me faz tão bem, se liga a ele, aquele processo torna-se um processo obsessivo
diário. Passa a incluir, mente a mente, o desejo por novas e novas e novas experiências, novas e novas orgias. É quando a pessoa está no trabalho, está pensando em sexo, está na rua, está pensando em sexo, ninguém pode olhar para ele que, caramba, é sexo. Quando aquele elemento ele é casado, e aquilo é uma relação extraconjugal, ele vai levar aquele companheiro ou aqueles companheiros, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser uma falange, para dentro do lar. Se o lar for um lar protegido pela oração, pela religiosidade do cônjuge, muito provavelmente ele não vai entrar. Mas se não for, ele entra. E começa a interferir na vida do casal, porque ele quer o seu doador liberto. Quanto mais liberto, melhor. Mais ele vai lhe atender. A terceira atribuição da energia sexual, ela é eminentemente criadora. É a energia sexual, a energia genésica, que nós canalizamos e nós utilizamos quando estamos nos nossos processos intelectuais. Quando nós estamos estudando, quando nós estamos trabalhando, quando a dona de casa está com toda a dedicação preparando uma nova receita, cuidando das roupas dos filhos, é por esse motivo que todas as vezes que nós estamos, quanto mais compenetrados estivermos, mais controle nós temos sobre a libido, sobre o desejo sexual. Assim, colocados esses conceitos, vamos às explicações de Emmanuel, sem antes deixar de passar pela pergunta de número 202 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos venerandos se existe alguma vantagem ao espírito escolher um corpo masculino ou feminino para a sua encarnação, para a sua próxima encarnação. E eles dizem que de forma alguma, porque o que vai determinar é a qualidade das provas em que ele tenha escolhido. Assim, Emmanuel veio nos mostrar que por muitas vezes ocorre que apraz ao espírito a vestimenta masculina ou a vestimenta feminina ao longo de dezenas e dezenas e dezenas de encarnações. Ele gosta da vestimenta masculina e ele vem continuando aquele processo, problema nenhum. Ou como mulher, o que ocorre é que dentro de todo o seu processo evolutivo, ele emperra no que diz respeito a desenvolver o respeito pelo sexo oposto. Então são os casos dos homens que evoluíram em diversos aspectos, mas a mulher é um ser à parte. Ele não consegue respeitar a mulher. A mulher é um objeto de uso para a sua satisfação e olha lá. Nem mesmo aquela que ele escolheu para ser a sua esposa, ele respeita. É um tirano dentro de casa, não dá direitos à mulher. A mulher é para o seu uso. Neste caso, se faz necessário que este irmão venha numa encarnação, ou duas ou três, venha na vestimenta feminina, para que ele sofra as aflições de ser mulher. Ele vivencie o que é ser mulher. Ele passe pelas experiências dolorosas do que é ser mulher e pelas experiências vitoriosas do que é ser mulher, vivenciando aquele sexo que ele nunca conseguiu desenvolver respeito por ele. E assim, por uma, por duas, por três, cada caso é um caso, ele vai aprender a valorizar o sexo oposto. Igualmente, espíritos que escolheram ao longo de todas as encarnações a vestimenta feminina, se desenvolvendo em diversos aspectos, mas não desenvolvendo respeito para com o sexo masculino, usando sempre da sua sensualidade e beleza para dilapidar patrimônios, para destruir lares, para levar seus amantes à loucura, ao duelo, quando não ao suicídio. Necessário se faz que ela venha na vestimenta masculina para vivenciar o que é ser homem, passar pelas dores, pelas aflições,
pelas alegrias de ser homem e assim desenvolver o respeito pelo sexo oposto. No entanto, quando vem um caso no outro, vem com a sua orientação sexual que está naquele momento. O homem vem, o espírito masculino vem na vestimenta feminina, mas ainda possuidor de uma orientação sexual masculina, capacidade de desenvolver desejo afetivo sexual por mulheres. Está na vestimenta de mulher, mas só consegue desenvolver desejo afetivo sexual por mulheres. O mesmo ocorre com aquela mulher que vem na vestimenta masculina, mas a sua orientação sexual ainda é feminina. Capacidade de desenvolver desejo afetivo sexual por homens, vestimenta masculina, mas desejo afetivo sexualmente por homem. Então, ao longo de uma, de duas, de três, de quantas forem necessárias, ela vai sublimando neste processo. Emmanuel nos mostra um terceiro caso, que não venha a ser a homossexualidade, muito embora a sociedade muitas vezes, essa pessoa é homossexual. São espíritos puros, espíritos já com determinado nível evolutivo, que assumem a responsabilidade de algum trabalho em benefício da humanidade. Emmanuel diz que o trabalho em benefício da humanidade pode ser uma vida inteira dedicada a uma única pessoa, a um grupo de pessoas, ou a toda a humanidade. Assim, aquele espírito, quando assume a responsabilidade desta missão, ciente da sua orientação sexual e ciente de que ele precisa utilizar o máximo da sua energia sexual voltada ao cumprimento da sua tarefa, ele opta pela abstinência. Desta forma, ele pede que venha numa vestimenta oposta à sua orientação sexual, para que lhe seja mais fácil optar pela abstinência. Assim, ele não tem a possibilidade, é mais fácil para ele não ter um relacionamento, não construir uma família e dedicar-se verdadeiramente à sua causa. Assim, nós encontramos inúmeros artistas enfurnados sempre na sua obra, encontramos missionários, cientistas que passam longos anos enfurnados, casados com a sua obra, nos laboratórios a desenvolver tecnologia, o remédio, em benefício da humanidade. Encontramos missionários religiosos das diversas religiões, padres, pastores, missionários espíritas, pessoas de moral elevadíssima, casados com a sua obra. No entanto, trazem consigo a sua orientação sexual. São os casos que vemos, homens que trazem na sua voz, na sua maneira de falar, a ternura, a docilidade da mulher de outrora. Aquela característica está muito forte dentro dele. Temos os casos de mulheres à frente de missões, elas com corpo frágil, constituição delicada, mas que comandam verdadeiros contingentes com o punho firme, com a voz ativa, com a disciplina do guerreiro de outrora. Assim, chegamos à pergunta que sempre vem: como devemos agir diante da homossexualidade? Então vamos começar pelos jovens, lembrando a saudosa Madre Teresa de Calcutá, que afirmava que diante dos problemas do sexo, dos vícios e do crime, o remédio é amar, amar e amar, até doer. E quando doer, continuar amando um pouco mais. Porque quando nós amamos, obrigatoriamente nós passamos juntos o respeito.
E todas as vezes que nós tratamos os nossos jovens, seja qual for o tipo de situação, com amor, com respeito, ele começa a absorver com que homeopaticamente o respeito. Ele começa a conviver e admirar o respeito. E o respeito vai se tornando uma componente importante nos seus processos decisórios. Toda vez que ele tem que tomar uma atitude, ele vai buscar a pontinha do respeito cada vez mais. Certa vez, fora questionada de Divaldo Franco se a doutrina espírita era contra a homossexualidade. E de imediato ele respondeu que de forma alguma a doutrina espírita é contra a estrutura da homossexualidade, haja vista ser ela um estágio necessário a muitos irmãos. Mas o que ela é contra é a libertinagem, é a pederastia, é a promiscuidade. Assim, conclui Divaldo de que, diante do sexo, sejamos héteros, homo ou bissexuais, devemos sempre seguir o triplo respeito. Primeiro, o respeito a si mesmo, não permitindo ao seu corpo e à sua mente situações que vão denegrir. O segundo, o respeito ao seu parceiro, não permitindo a ele nenhuma situação que você não permitiria a si mesmo. E o terceiro, o respeito à sociedade, não querendo impor a ninguém a sua própria orientação sexual. Nosso querido Raul Teixeira, certa vez diante de uma plateia, abordando esse tipo de assunto, fez uma advertência, naquela maneira bem espirituosa que ele sempre gostou de fazer. Muito cuidado aos machões, machistas, homofóbicos, porque todos nós retornaremos à pátria espiritual, sem exceção. E vocês, quando chegarem lá, podem ser surpreendidos por uma fila de fortões e evolutos, portugueses, espanhóis, alemães, gaúchos, ávidos, disputando a sua doce amada. Muito cuidado aos falsos puritanos que perseguem as prostitutas, os homofóbicos, pois todos retornaremos. Emmanuel é muito claro nesse aspecto e diz que em matéria de sexo, ninguém, absolutamente ninguém, tem a condição de apontar o dedo para ninguém. Isto porque todos temos telhado de vidro. Nenhum de nós lembra o que já fomos e muito menos fazemos ideia do que ainda precisaremos ser. Mas os homofóbicos utilizam justamente a palavra respeito, que é atrelado ao amor, para justificar os seus atos, o seu preconceito. É um absurdo, que eu não gosto mesmo, porque os homossexuais são exibidos, eles são espalhafatosos. Levo engano, a grande maioria dos homossexuais são discretos, convivem conosco no dia a dia, no nosso trabalho, na casa espírita, na rua, e nem nos apercebemos disso. De certo, achamos também que não é recomendável o exibicionismo, mas também no heterossexual. Todos nós conhecemos alguns casos de heterossexuais, homens casados, que adoram desfilar com as suas namoradinhas como que exibiram um troféu à sua virilidade. Onde o respeito? Mulheres casadas, mães de famílias, que nas rodas íntimas com as amigas gostam de contar como ainda conseguem conquistar jovens, homens mais novos, como que um troféu à sua vaidade. Mas eles continuam, é um absurdo. Hoje, até os governos estão perdendo a vergonha. Os governos estão deixando agora que os homossexuais se casem. Isso é um absurdo.
Divaldo Franco nos lembra, no Mundo da Propriedade, que a legalização é um estímulo à seriedade, à moralização, um estímulo à moralização. Porque isso acontece nos casais heterossexuais. Quantos casais nós conhecemos que um era da pá virada, o outro também? Aí, no dia casou, assinou o contrato conjugal, trocou aliança, passou a ser fiel, passou a ser sério. Foi a legalização auxiliando o processo de moralização. Isso acontece também entre os homossexuais. Mas eles continuam, mas é um absurdo. Eles agora podem até adotar crianças. Meu Deus do céu, o que será no futuro dessas crianças? Criados, educados por um casal gay, vão ser gays também. Não sei, não sabemos, só o futuro dirá. Mas algumas coisas nós temos certeza hoje. Uma das coisas que todos os homossexuais que hoje nós conhecemos foram criados por casais heterossexuais. São filhos de casais heterossexuais. Temos certeza também de que algumas dessas crianças adotadas por casais homossexuais, se não fossem, seriam adotados pela rua, pela prostituição, pelas drogas, pelo crime. Onde existe mais respeito? Sabemos também que boa parte dos principais dramas da humanidade não são obras homossexuais, são obras heterossexuais. As guerras, o tráfico, a concentração heterossexual é muito grande na liderança. A infidelidade conjugal é heterossexual. O aborto é uma atitude heterossexual. O abandono de crianças, atitudes heterossexuais. Emmanuel, a pedofilia. Emmanuel é muito claro quando diz que todos nós, hétero, homo, bissexuais, seremos julgados e avaliados pelo mesmo gabarito de justiça e misericórdia de Deus. Não há nenhum tipo de diferença. Assim, sintetiza a sua obra, o benfeitor, dizendo: não a proibição, só um detalhe, eu não posso esquecer. Falamos da abstinência, daquele tipo de abstinência em que o espírito opta por ela por uma causa nobre. Esta abstinência, ela auxilia no processo de evolução da orientação sexual. Mas existe um outro tipo de abstinência, a negativa, que é a abstinência imposta. A abstinência imposta, seja por vergonha, seja por religião, por dogma, seja por medo, seja por violência, ela não desenvolve um único sentido. A prova terá que ser repetida. Então sintetiza o benfeitor a sua obra dizendo: não a proibição, mas educação. Não a abstinência imposta, mas emprego digno com respeito a si e aos demais. Não a indisciplina, mas controle. Não ao emprego livre, mas responsabilidade. Fora disto, é teorizar simplesmente, para depois aprender e reaprender através das diversas experiências. Sem isso, é tentar iludir-nos, é lutar sem proveito, através do sofrimento pela sublimação pessoal, através dos mecanismos da reencarnação, tantas vezes quantas forem necessárias até a sublimação. Pois
a aplicação do sexo diante da luz do amor e da vida é assunto pertinente e exclusivo da consciência de cada um. Fecha aspas. Emmanuel, 5 de junho de 1970. 44 anos, 4 meses e 26 dias. Essa informação é muito valiosa, é muito atualizada. Assim, lembramos de um dos principais ensinamentos de Jesus: àquele que mais for dado, mais será cobrado. E isso se aplica aos nossos conhecimentos. Quando não os temos a desculpa da ignorância, a isenção da ignorância. Mas a partir do momento, meus irmãos, que nós temos o esclarecimento sobre os mecanismos da homossexualidade como prova necessária a muitos irmãos, temos que rever os nossos preconceitos e, principalmente, aprofundar os nossos conhecimentos. Isso aqui foi uma passadela muito rápida, esse assunto é muito rico, e levar adiante para que possamos auxiliar a tantos irmãos homofóbicos que estão se afundando nos seus preconceitos. Era uma linda manhã de sol nos arredores de Jerusalém. Estava o Mestre Jesus com o graveto rabiscando o chão. Ele, acompanhado de alguns de seus discípulos, quando uma turma de escribas e fariseus vieram uma vez mais testar o Senhor. Jesus, esta mulher fora pega em adultério. A lei de Moisés é clara, manda que seja apedrejada. E tu o que dizes? E quando Jesus levantou-se e penetrou a cada um daqueles olhares, não o fez somente aos escribas e fariseus, e sim a todos os nossos olhares. E quando ele disse: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não o fez somente para Jerusalém, e sim para todo o mundo, por todos os séculos e séculos vindouros. Por isso, agradecemos ao Mestre por todas as oportunidades que temos tido. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o teu amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre abençoa os filhos teus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas vidas. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores, por teus lábios tão divinos, corra a vida eterna. O amor que cobre multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo a terra. Ensina-nos, Mestre, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meio Nazareno, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo, o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria
é bem o Evangelho. Vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazer com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade e amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é o amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a sua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz a Deus, na alegria e na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso rogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos. E assim, lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos